Agora sobre o paralelismo entre vetor e reta, né? Então, vamos pensar novamente aqui num- numa reta que passa pelo ponto A, de coordenadas A e B, tá? E num vetor V, que ele não necessariamente está aqui na reta, né? Nós sabemos que o vetor pode estar em qualquer lugar, mas ele vai dar a direção da reta, né? Então, esse aqui é o vetor que vai dar a direção da reta, né? Vamos dizer que ele tem coordenadas alfa e beta. Então, é claro, pensando agora numa outra situação aqui, numa outra reta, né? Ou melhor dizendo, a partir de um ponto qualquer, né, e uma direção qualquer, né, fiz igual, mas poderia ser qualquer uma, a reta que passa por esse ponto A e tem essa direção, então é aquela lá, tá? Igualzinho essa aqui. Muito bem. A equação dessa reta e de todos os pontos que compõem essa reta, né, que formam essa reta, é a equação paramétrica P igual a A mais TV com T real, né? Essa é a equação paramétrica da reta. É claro que se eu tiver um outro vetor U que é paralelo a V, por exemplo, U é igual a algum lambda V, esse vetor aqui também vai ser um vetor diretor da reta. Então, na verdade, não existe uma única forma de escrever uma equação paralela, paramétrica de uma reta. Existem muitas formas diferentes. Eu posso fazer isso de várias maneiras diferentes, certo? Então, vamos dar uma espiadinha aqui no exemplo 2 aqui, ó. Determine a equação paramétrica da reta R que passa por A e é paralela ao vetor menos 1 e 1. Bom, então eu vou montar a equação, né, fazendo x, ou melhor, vamos começar por aqui, ó, cada ponto xy é o ponto A, 2 menos 3, mais t vezes o vetor v. Ou seja, as coordenadas de todos os pontos da reta vão ter a forma 2 menos t e menos 3 mais t. Então essa é a forma de todos os pontos da reta. Para cada valor de t real, eu tenho um ponto diferente dessa reta, certo? Então, o vetor v, ele é um dos vetores diretores dessa reta, né? Um vetor diretor. Eu posso pensar que, veja, se o vetor v for multiplicar por menos 1, for multiplicado por menos 1, vai dar 1 e menos 1. Então, 1 e menos 1, que é o vetor oposto a v, seria o caso aqui, alguma coisa assim, menos v, ele também é um vetor diretor da reta, certo? Qualquer múltiplo de v é um vetor diretor da reta. O exemplo 3. Determine o ponto da intersecção da reta R1 paralela ao vetor v, que passa pelo ponto A, e da reta R2, que passa pelos pontos B e C. Bom, primeiramente eu posso obter um vetor diretor da reta BC, né, fazendo C menos B e encontrando o vetor definido representado pelo segmento orientado BC, né? Então, para a reta que passa pelo ponto A e tem o vetor diretor V, eu escrevo a equação que está aqui, A mais T vezes V, certo? Para o ponto, para a equação que passa pelo ponto B e C, na equação da reta BC, eu posso fazer isso da seguinte maneira. Cada ponto P é igual a B, né, o ponto B, mais um parâmetro S vezes o segmento orientado BC, ou vetor representado pelo segmento orientado BC, que é obtido as coordenadas fazendo 3 menos menos 1 e 6 menos menos 2. Ou seja, 4 e 8. Eles aparecem aqui, nessa parte aqui, né? 4 e 8. Tá? Muito bem. O que é preciso para que o ponto de intersecção das retas, né? O ponto de intersecção das retas é aquela que tem a coordenada x e y igual. Então, eu vou igualar a coordenada x e y de ambas as retas e montar um sistema de equações de duas variáveis. Duas equações de duas variáveis, a variável t e a variável s.
É claro que t e s são parâmetros distintos. Não posso usar o mesmo parâmetro para as duas retas, porque um dos parâmetros aqui pode variar de uma maneira, o outro de outra maneira, né? Eu posso pensar dessa forma. Uma maneira interessante de pensar nisso é como se fosse a trajetória de uma partícula ao longo de uma... o movimento de uma partícula ao longo de uma trajetória retilínea, né? Que não necessariamente para duas partículas diferentes estejam passando o mesmo ponto ao mesmo tempo. Então, posso pensar no parâmetro t como tempo, né? Então, como são tempos diferentes para as duas retas, eu preciso de dois parâmetros diferentes. O fato é que, igualando as equações, as coordenadas x e y de ambas as retas, né, eu obtenho uma equação com duas variáveis, a variável t e s, porque são os parâmetros desconhecidos, né? E então as duas coordenadas me dão duas equações, e resolvendo o sistema linear com as duas equações, eu obtenho os parâmetros S e T, que vão ser usados para jogar na equação e saber qual que é o ponto de coincidência entre as retas, né, de intersecção. Ok? Então, esse exemplo 3 se resolve dessa forma, né? E vamos em frente na próxima página.